Na aula de hoje, um pouco mais sobre simplificação de radicais. Vamos nessa! Bem, vamos simplificar essa expressão aqui, ó, 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 e mais 4 raiz de 2, né, são expressões com raízes. A raiz quadrada de 2 não é exata, ela é um número aproximado. Aqui, ó, raiz quadrada de 2 é 1,414213 reticências, é uma dízima, é um número com infinitas casas decimais, diferente da raiz de 4, que dá exatamente 2, 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 9 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 25, raiz quadrada que eu estou dizendo, né? Dá 5. Mas a raiz quadrada de 2, ela é infinita, ela tem 1, e infinitas casas decimais. Então, nessa expressão, eu não vou calcular a raiz de 2. Eu vou simplificar, é uma expressão que eu vou simplificar. E como é que faz isso? É muito fácil, é muito simples. É só você pensar o seguinte, ó. Aqui tem raiz de 2, aqui também tem, e aqui também tem. Quantas raízes de 2 eu tenho aqui? Eu tenho 5. Aqui é vezes, tá? É vezes, que significa que eu tenho 5 vezes a raiz de 2. Aqui eu tenho 3 vezes a raiz de 2. E aqui eu tenho 4 vezes a raiz de 2. Então, se eu tenho um total de 5 raiz de 2 aqui, eu vou juntar com essas 3 e com essas 4. Então, eu vou ter 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12 raiz quadrada de 2. Lembrando que aqui continua sendo multiplicação, tá? É só somar, ó, 5 mais 3, 8. E 8 mais 4, 12. Então, eu simplifiquei. Era uma expressão que tinha 3 termos, agora tem um termo só. 12 raiz de 2, ok? Essa outra expressão, 7 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 menos 4 raiz de 3 e mais raiz de 3. Todas elas são multiplicadas, né? 7 vezes raiz de 3, né? Todas elas têm a raiz de 3. E quanto é a raiz de 3? Também é uma raiz que é aproximada, não é exata. Ó. Raiz de 3 é igual, a raiz quadrada de 3 é igual a 1,732050807 e continua. É infinito aqui a parte decimal, é uma dízima periódica. Então eu não vou trabalhar com esse valor aqui, eu não vou calcular a raiz de 3. Eu vou simplificar. Simplificar como? O mesmo processo. Eu tenho quantas raízes de 3 aqui? Ó? Aqui é multiplicação. Eu tenho 7 raízes de 3. Esse pontinho não é necessário, já sabe que aqui é multiplicação, tá? Então eu tenho 7 raízes de 3 mais 2 raízes de 3. É só juntar, ó. 7 mais 2, 9 raízes de 3. Aqui é menos 4, ó. Então eu tenho que tirar 4 raízes de 3 aqui. Se eu já tenho 9 até aqui, ó. 7 mais 2, 9. Tira 4, 9 menos 4, 5. Então, até aqui dá 5 raiz de 3. Mais raiz de 3 vai dar 6. 6 raiz de 3. Por que dá 6? Eu explico. Essa raiz de 3 aqui não tem nenhum número aqui, ó. É uma unidade só, é uma quantidade só de raiz de 3. É como se tivesse o número 1 aqui, ó. Não precisa colocar, mas é como se tivesse o número 1 aqui, né? 1 raiz de 3. Então, fica... Resumindo, 7 mais 2, 9. 9 menos 4, 5, raiz de 3. 5 raiz de 3 mais 1 raiz de 3, 6 raiz de 3, tá? Agora eu tenho outra expressão aqui, ó. 5 raiz de 2 mais 7 raiz de 3, mais 6 raiz de 2, mais 2 raiz de 3. Como é que eu vou fazer? Agora misturou, ó. Na mesma expressão tem raiz de 2 e tem raiz de 3. São radicais diferentes, eles não são semelhantes, tá? Eu só posso juntar quando são semelhantes, como eu fiz nos outros 2 exercícios. Eu não posso juntar raiz de 2 com raiz de 3, porque são valores diferentes, né? Lembrando aqui, ó, que eu já tinha falado, vamos lembrar. A raiz de 2 vale 1,414 reticências. A raiz de 3 vale 1,732 reticências. Então, na hora que eu vou simplificar, eu não posso juntar a raiz de 2 com a raiz de 3, porque são números diferentes, tá bom? Então, aqui, ó,
essa 5 raiz de 2 aqui, essa raiz de 2 não vai poder misturar com essa daqui, não posso juntar. Vamos procurar então os radicais semelhantes. Vou colocar dois tracinhos assim, ó, duas voltinhas assim, para indicar o raiz de 2. Aqui tem mais aqui, ó, raiz de 2. Vamos colocar dois tracinhos aqui, ó. Aqui não é, aqui é raiz de 3. Então eu posso juntar 5 raiz de 2 com 6 raiz de 2. 5 mais 6, 11. Então eu tenho um total de 11 raiz de 2. Ok? Mas agora, e a raiz de 3? A raiz de 3 eu vou marcar com uma canetinha vermelha aqui, ó. Raiz de 3. Onde é que tem mais raiz de 3? Opa, tem mais uma aqui, ó. Então você localiza os radicais semelhantes e depois você simplifica, né? Você junta, você soma ou diminui de acordo com cada caso. Aqui, ó, 7 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 eu vou ter que somar, né? 7, eu tenho 7, vou juntar com mais 2, vai dar 9 raiz de 3. Então vai ficar mais 9 raiz de 3. Então fica assim, ó. Essa expressão aqui não dá mais para simplificar, ela termina aqui, tá? Veja bem, eu não estou calculando o valor, eu estou só simplificando. Aqui eu tinha uma expressão maior com 4 termos, agora eu tenho uma expressão menor com 2 termos. Mas se eu fosse calcular o valor numérico dessa expressão, tanto essa aqui quanto a de cima ia dar o mesmo valor, tá? Elas são equivalentes, ela tem o mesmo valor numérico. Eu estou apenas simplificando, ok? Não esquece de deixar o seu like, fazer um comentário, se inscrever no canal e também compartilhar com seus amigos.